Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 1. O significado dos milagres. Seção 6. A ilusão das necessidades. Você que quer paz só pode achá-la no perdão completo. Tá trazendo novamente aqui a importância do perdão. Gente, o perdão é libertador, literalmente. Porque quando a gente não perdoa, a gente se coloca como maior e melhor do que Deus. A gente acha que a gente está castigando o outro, só que na verdade a gente está trazendo o sofrimento para a gente mesmo, porque isso é uma lei universal. Eu recebo tudo aquilo que eu dou, como o Cristo disse na Lei Áurea, né? Só faça aos outros aquilo que gostaria que fizessem com você. Por quê? Se o outro é um espelho, vai retornar para mim tudo aquilo que eu fizer para ele, em algum momento da minha vida. Só que aí pode ser que demore anos e que eu não me lembre mais de algo que eu fiz lá atrás. E aí eu estou vivendo uma situação que está trazendo de volta para mim aquilo que eu fiz com o outro, mas eu não vou ter mais essa lembrança na minha mente de que foi algo que eu plantei lá atrás que está agora gerando frutos que eu estou colhendo aqui, né? É a lei do dar e receber. Aquilo que eu dei, eu vou receber de volta. E aquilo que eu plantei, eu vou colher. É a mesma coisa. Ninguém aprende a menos que queira e acredite que precisa do aprendizado de alguma forma. Embora não exista nenhuma falta na criação de Deus, ela é bem evidente no que você fez. De fato, essa é a diferença essencial entre um e outro. Falta implica em que estaria melhor se estivesse em um estado de algum modo diferente daquele em que está. Até a separação, aqui entre aspas a palavra separação, que é o significado da queda, nada estava faltando. Então, quando ocorre a separação, quando eu me vejo separado do outro, seja em que nível for, ou eu me veja melhor e maior do que outros, ou mais capaz, ou se eu me vejo como menor, mais inferior do que outros, é uma pessoa sem sorte que veio para sofrer, aí eu estou me vendo como separado e vendo todos como separados uns dos outros, sendo que em espírito somos todos o Filho único de Deus. E ele continua aqui, né? Até esse momento que houve a separação, não existiam quaisquer necessidades. Necessidades só surgem quando você se priva. Age de acordo com a ordem particular de necessidade que estabelece. Isso, por sua vez, depende da sua percepção do que você é. Então, é aquilo que ele já falou antes. Se eu me vejo como um ser fraco, impotente, menor, distante desse ser superior que é Deus, a minha percepção está completamente distorcida. E o contrário também, né? Tem gente que se vê, acha que é praticamente Deus, que está acima de todos, que controla pessoas. Isso também é uma distorção, né? Porque se acha mais e melhor, sendo que todos somos partes dessa grande consciência amorosa. E somos iguais, em espírito. Só estamos aqui manifestados em corpos separados. Para que cada um tenha os seus aprendizados, que são específicos também, né? O senso de separação de Deus é a única falta que realmente precisa corrigir. Esse senso de separação nunca teria surgido se não tivesse distorcido a tua percepção da verdade e assim percebida você mesmo como se algo estivesse te faltando. A ideia de ordem de necessidade surgiu porque, tendo feito esse erro fundamental, já tinha se fragmentado em níveis com diferentes necessidades. À medida em que te integra, vem a ser uno e as tuas necessidades, consequentemente, vêm a ser uma só. Necessidades unificadas conduzem à ação unificada, porque isso produz uma ausência de conflitos.
Então, quando a gente acha que tem mais necessidades ou menos necessidades do que os outros, também está distorcido, porque a gente continua se achando separado uns dos outros, né? Por isso a contribuição, a colaboração, ela nos aproxima, ela nos unifica, nos torna unos com aqueles com os quais a gente está ajudando ou sendo ajudados também, né? A ideia de ordem de necessidades que decorre do erro original, segundo o qual alguém pode ser separado de Deus, requer correção no seu próprio nível, antes que o erro de perceber níveis possa ser de alguma forma corrigido. Você não pode se comportar de maneira eficaz enquanto funcionar em níveis diferentes. Todavia, enquanto o faz, a correção tem que ser introduzida verticalmente, de baixo para cima. Isso é assim porque pensa que vive no espaço, onde conceitos tais como para cima e para baixo são significativos. Em última instância, o espaço é tão sem significado quanto o tempo. Ambos são meramente crenças. E tempo e espaço é um conceito que foi criado aqui que nos impede de compreender a intemporalidade em que as coisas ocorrem e a infinitude do nosso ser, que somos eternos. O propósito real desse mundo é ser usado para corrigir a tua descrença. Descrença, gente, aquilo que a gente não acredita. Descrença de que somos perfeitos, de que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, de que temos a consciência crística que o amor abundante dentro de nós, primeiro para ser expandido em nós, depois através de nós. A gente vive na ignorância, no não reconhecimento dessa verdade absoluta. Você não pode controlar os efeitos do medo por você mesmo, porque fez o medo e acredita no que fez. Então, o medo, aquilo que a gente sente medo, é uma crença pra gente. E uma crença que a gente acha que é verdadeira. Em atitude, então, embora não no conteúdo, você se assemelha ao teu Criador que tem fé perfeita em suas criações, porque ele as criou. Olha que profundo. Em atitude, e não em conteúdo, né? Porque a gente ainda não reconheceu a nossa dimensão espiritual, a nossa potencialidade espiritual. Esse é o conteúdo. A gente se assemelha ao nosso Criador, que tem fé perfeita naquilo que a gente criou, que é o medo. A gente acredita que ele é real. A crença produz a aceitação da existência. O que ele está falando? Que tudo aquilo que a gente acredita vai produzir algo material tornado visível. Então, ela produz essa aceitação de que aquilo realmente existe. É muito profundo isso daqui. É por isso que você pode acreditar em algo que ninguém mais pensa que é verdadeiro. É verdadeiro para você, porque foi feito por você. Gente, isso é muito libertador. Ninguém enxerga a mesma questão que a gente está enxergando, aquilo que nos causa dor, da forma como a gente enxerga. E desse modo, a gente também não enxerga a dor, o tamanho da dor do outro, daquilo que causa sofrimento, que causa medo, que causa culpa. Por quê? Porque aquilo para ele é uma crença verdadeira. Aquilo lá trouxe situações e pessoas na vida que confirmaram aquela crença que ele tem e que confirmam as nossas também. Todos os aspectos do medo são inverídicos, ou seja, não são verdadeiros, são ilusões criadas pelas nossas crenças distorcidas. Eu vou repetir essa frase. Todos os aspectos do medo são inverídicos, porque não existem no nível criativo e, portanto, absolutamente não existem. Qualquer que seja a extensão da tua disponibilidade para submeter as suas crenças a esse teste, nessa mesma extensão, as suas percepções serão corrigidas. Para separar o falso do verdadeiro, o milagre procede nestas linhas.
O amor perfeito exclui o medo. Se o medo existe, então não há amor perfeito. Mas só o amor perfeito existe. Se há medo, ele produz um estado que não existe. Acredita nisso e você será livre. Só Deus pode estabelecer essa solução e essa fé é o seu dom. O que ele está dizendo aqui? Olha que lindo! Que o amor perfeito, que é esse entendimento daquilo que a gente realmente é, do entendimento do outro, do entendimento do que é Deus, do que é essa consciência crística, do Espírito Santo, quando a gente entende que a gente ama incondicionalmente, ou seja, sem necessitar de uma condição para o amor, aí a gente está no amor perfeito, que é sagrado, que é divino. Mas se existe medo, e nesse caso do amor, desse entendimento maior, o medo não é possível. Porque a gente sabe que a morte não existe, e, por exemplo, se a gente tem medo de perder uma pessoa, é porque a gente não entende a continuidade da evolução espiritual. E nesse caso, a gente está se agarrando àquilo que é um veículo de manifestação, que é o corpo físico. É muito bonito isso daqui. E se existe qualquer tipo de medo, é porque a minha mente, o meu estado emocional está criando uma situação que não existe. Aí eu entro nesse medo de que tem realmente perda. E é aquilo que já foi falado aqui anteriormente. Aí eu estou sempre olhando para esse lado da escassez, da falta, de que vai faltar. E esse entendimento aqui serve para muitos aspectos da nossa vida humana aqui na Terra, né? Fim da leitura de hoje.